Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Jaqueline Carvalho, sou professora de Atualidades e Conhecimentos. Vamos lá para mais uma aulinha hoje. Bom, hoje a gente vai falar sobre direitos humanos. Um tema muito comum, muito recorrente e que cada vez mais as pessoas lutam e buscam esses direitos, né? A gente vai entender um pouquinho da onde vem essa ideia dos direitos humanos, né? Toda pessoa, todo indivíduo, quando ele nasce, né, o próprio ato do nascimento, da vida, já se inclui aí dentro do rol dos direitos humanos. Mas, infelizmente, né, mesmo depois da criação, da Declaração dos Direitos Humanos, né, a gente tem muitos países, muitas pessoas, enfim, parcelas da sociedade que sofrem aí ainda muita discriminação ou que não respeitam esses direitos. Então, vamos ver aí, né, o que são esses direitos. São normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos, certo? Os direitos humanos, eles versam, né, sobre a dignidade das pessoas, a dignidade da pessoa humana. Então, eles vão ter artigos que contemplam que as pessoas sejam respeitadas em várias dimensões, em todas as suas dimensões. E para que isso aconteça, né, esses direitos humanos hoje, eles são chancelados, né, eles são organizados em uma declaração, em um documento. Mas nem sempre foi assim. No passado, a gente não tinha essa ideia do que eram os direitos humanos, né? A humanidade não utilizava desse recurso. Mas, mesmo antes disso ser oficializado como uma lei, né, ser organizado em um documento, a gente já tem algumas personalidades históricas que tomavam atitudes, né, que eram sobre os direitos humanos, que versavam sobre os respeitos, que versavam sobre a dignidade das pessoas, né, e que promoviam uma vida mais justa para esses indivíduos. E o primeiro relato que a gente tem na história, um registro formal, relata aqui do ano de 539 a.C., de Ciro o Grande, rei da antiga Grécia. A história conta vários relatos, vários atos, né, que o Ciro fez ao longo do seu reinado e que eram atos para preservar os direitos humanos. E olha só, ele conquistou a Babilônia e posteriormente libertou os escravos e permitiu a liberdade religiosa e a igualdade racial. Então, assim, uma pessoa à frente realmente do seu tempo, né, uma personalidade histórica realmente à frente do seu tempo e que ali, né, já criou estratégias, já criou mecanismos para, né, ter esse cuidado e ter ali uma ideia do que eram os direitos humanos, né, preservando e respeitando os indivíduos. Bom, e aí, essa versão moderna, quando isso foi colocado em um documento, quando isso foi organizado, né, quando acaba a Segunda Guerra, pessoal, lá, né, em 1945, o mundo estava completamente horrorizado com as questões da guerra. O mundo estava completamente horrorizado sobre o que tinha acontecido com os judeus, com o Holocausto, com a violência, né, e com as mortes que aconteceram durante a Segunda Guerra. E para tentar minimizar e impedir que novas situações como aquela que aconteceu se repetissem no futuro, a Organização das Nações Unidas, ela foi criada, né? Hoje ela contém 193 países, e lá esses representantes começaram a organizar um documento aonde previa, né, que o que deveria ser feito, o que deveria ser administrado, olhado, para que as pessoas tivessem a sua dignidade respeitada, né? E isso ganhou o nome de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui a gente tem o símbolo da ONU, que é aí o norteador, né, que é a instituição supranacional que norteou a criação da Declaração dos Direitos Humanos. Então ela foi, né, promulgada em 10 de dezembro de 1948, uma data importantíssima e muito simbólica para toda a humanidade, né? Ela vai ser composta aí por vários artigos, a gente vai analisar alguns deles. E para essa declaração valer, gente, os congressos, os parlamentos, eles têm que votar e tornar ela lei dentro dos seus estados, dentro dos seus países. O Brasil já fez isso, né?
O Brasil, ele promulgou, ele trouxe a Declaração dos Direitos Humanos, né? Ele internalizou, ele tornou ela uma lei. Né? Então, hoje aqui no Brasil, a nossa própria Constituição Federal, que foi promulgada em 1988, ela traz, né, muitos aspectos da Declaração dos Direitos Humanos. Bom, e vamos ver sobre o que versa, quais são os temas que a declaração tem pra gente. Então, a gente vai ter, olha, a vida, então o próprio ato do nascimento, então o respeito à vida, a justiça, todos têm o direito, né, a um contraditório, a uma defesa, todos têm direito a se defender perante uma acusação, segurança, a saúde, né, que deve ser olhada em tom máximo, como a gente viu agora na pandemia, tantas pessoas morrendo por falta de acesso a um recurso de saúde, né, a informação, as pessoas têm o direito de se informar, a expressão, lógico, né? A gente tem que falar, a gente tem que se colocar, se posicionar, opinião, dignidade, né? A fraternidade, o trabalho. O trabalho é um direito do ser humano, né? Porque ele traz uma forma de sobrevivência, ele traz dignidade. A educação, primordial para você ter acesso à informação, para você expressar sua opinião, para você conseguir um trabalho. A igualdade, né? Uma luta tão constante nos últimos tempos, né? A igualdade em todas as suas esferas. A liberdade, né? A liberdade de expressão, o direito de ir e vir, que é uma premissa também aqui dos direitos humanos. Então, os artigos que existem dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles vão versar, eles vão tratar desses temas que eu trouxe aqui para vocês, tá? Bom, então a gente vai ver que eu selecionei alguns poucos artigos da declaração para a gente poder examinar, tá? Nosso tempo aqui não nos permite nós examinarmos todos os artigos da Declaração dos Direitos Humanos, mas a gente vai conversar sobre alguns. Bom, e o primeiro artigo fala o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. Aqui a gente já tem a igualdade, né? Aquela ideia da igualdade, o princípio da igualdade, ele está muito inserido aqui. Se todos são iguais e todos nascem, né, com os mesmos direitos, por que tratar alguém diferente? Por que discriminar alguém em função da sua raça, né, em função da sua etnia, cor, opção sexual, características físicas? Então, é uma questão que deve ser muito respeitada. O primeiro artigo da declaração, eu acho que ele é muito amplo, né? E ele cabe praticamente a todos os assuntos a gente pode considerá-lo, né? Então, ele é, assim, uma base fundamental. Bom, e aqui a gente tem alguns exemplos dessas violações. Trabalho escravo, censura, privação dos direitos à defesa, fome, tortura, né? E se a gente voltar aqui, a gente vai ver que tudo isso que eu falei cabe dentro desse artigo, olha. Todos têm direitos, porque todos nascem iguais. Se todos nascem iguais, por que alguns são escravizados, né? E se o ser humano tem direito à liberdade e ao trabalho, então você já feriu esses princípios aqui com o trabalho escravo. E o trabalho escravo, gente, não é algo que ficou na história, é algo presente. A gente tem muitas pessoas que ainda trabalham em situação análoga à escravidão, com regimes de trabalho extremamente longos, com salários baixos, com condições desumanas de trabalho, né, que correm inclusive risco aí às suas vidas. Censura, as pessoas não devem ser censuradas de suas opiniões políticas, de seus anseios. Você fere aqui o princípio da liberdade de expressão. Depois, gente, privação do direito à defesa, que é o contraditório, né, e a ampla defesa. Qualquer pessoa que é acusada de um crime, de um ato, ela tem, de uma fala, ela tem o direito a se defender. E você tirar esse direito dela, você privar ela disso, você está violando um direito humano. A fome é algo extremamente grave, ela coloca o indivíduo em uma porção de vulnerabilidades, ela coloca a vida do indivíduo em risco, ela causa um sofrimento nessa pessoa. Então, a fome é considerada uma violação aos direitos humanos, né? Ela fere a dignidade da pessoa. Tortura
todo tipo de tortura deve ser combatido, né? Tanto aqueles feitos no âmbito familiar, quanto na sociedade, ou até mesmo em órgãos públicos, ela deve ser combatida, né? Então, a tortura também é algo que deve ser combatido. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouco das violações dos direitos humanos no mundo. Infelizmente, a gente tem alguns países, algumas regiões que essas violações são muito marcantes. Aqui na América, a gente tem muita desigualdade, muita violência, questões de narcotráfico, né? Questões de discriminação racial. Quando a gente vem aqui para a Europa, a gente tem muito problema com imigração, muito desrespeito aos imigrantes, muitos conflitos étnicos. Já aqui no Oriente Médio, a gente vai ter muitos problemas ligados, gente, à questão de atentados terroristas, guerras civis, intolerâncias religiosas, intolerâncias étnicas. O mesmo se aplica ao continente africano, com muitas intolerâncias, guerras civis, governos ditatoriais, opressores, onde as pessoas mal têm direito a uma democracia, né, e a sua dignidade são muito violadas. A gente tem conflito aqui entre China e Índia também, com muita violação e desrespeito às etnias. Então, o mundo está marcado por conflitos que, infelizmente, são muito duradouros, que já têm décadas e nada foi resolvido, né? Bom, pessoal, agora a gente vai ver um videozinho aí para a gente entender melhor essa questão dos direitos humanos. Então, olha aí. Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres, crianças e idosos, homossexuais e heterossexuais, índios e negros, orientais e brancos, pedestres e ciclistas, jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso, devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão inscritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo. Temos o direito de ir e vir. Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir. Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia. E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles, não têm acesso e não os questiona. Nossos direitos podem parecer apenas palavras num documento, mas são muito mais do que isso. São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Por isso, fique ligado, denuncie, cobre e, claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados é responsabilidade de todos nós. Vamos juntos fazer disso uma realidade? Bom, pessoal, deu para compreender um pouquinho mais essa questão dos direitos humanos? Enfim, esse assunto é muito longo, a gente ainda pode ter outras oportunidades de falarmos aqui um pouco mais. Bom, mas por enquanto a gente vai ficar com esse conteúdo. Muito obrigada pela participação e pela audiência de vocês. Aguardo vocês na próxima aula. Um beijo e até mais.